Guia-nos, Senhor, ampara-nos, Senhor, pois em ti nos assalta temor, solidão. Ó, guia-nos, Senhor. Qual barco singa pelo mar, a igreja do Senhor. Eternidade o alvo é, que indica a direção. Navega pelo temporal, de medo, angústia e dor. Vitórias, lutas e temor, por séculos, Senhor. Angustiante é, ao fim resistirá, há de alcançar o alvo seu e não afundará. Guia-nos, Senhor, ampara-nos, Senhor, pois em ti nos assalta temor, solidão. Ó, guia-nos, Senhor. Ao barco em calmo porto está a igreja do Senhor. Em segurança e lentidão, viver é bem melhor. Contenta-se em relembrar vitórias que já viu. Parece o apelo a ignorar que a chama trabalhar. Tem medo, tem de hoje agir, de Deus pouco verá. Só quem na luta confiar, vitória alcançará. Guia-nos, Senhor, ampara-nos, Senhor, pois em ti nos assalta temor, solidão. Ó, guia-nos, Senhor. Qual íntegra tribulação a igreja deve estar, pois desunidos estarão os sós em alto mar. Se cada em seu lugar cumprir o seu dever, ao alvo certo irá chegar o barco sem temer. Mirage a tribulação, unida em fé e amor, pois sabem se guiando já por bom navegador. Guia-nos, Senhor, ampara-nos, Senhor, pois em ti nos assalta temor, solidão. Ó, guia-nos, Senhor. Qual barco singa pelo mar, a igreja do Senhor. Eternidade o alvo é, que indica a direção. Se lentidão nos atacar e medo nos assaltar, em rumo igual amigos há, que auxílio vem prestar. Coragem isto nos dará, fraquezas vencerá. Ao alvo prometido, enfim, o barco chegará. Guia-nos, Senhor, ampara-nos, Senhor, pois em ti nos assalta temor, solidão. Ó, guia-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor, guia-nos, Senhor, Ó, guia-nos, Senhor. guia-nos, Senhor, guia-nos, Senhor, guia-nos, Senhor. Ó, guia-nos, Senhor. Aquele que é, que era, que é e que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.
Amém. Hoje, no momento de oração, nós queremos olhar para o texto bíblico que nós ouvimos no último domingo. Também volte, assista novamente ao culto, cante junto com os cantos. Mas queremos olhar para o texto bíblico de Marcos 4, os versículos 31 até o 41, de uma forma um pouquinho diferente no dia de hoje do que fizemos no último domingo. Lembro para vocês que o texto bíblico nos falava da travessia que os discípulos de Jesus fizeram e que ele também fez junto no barco. Ao finalzinho do texto, nós ouvimos: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não se importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. O texto sobre o qual nós queremos refletir leva o título de A Travessia com Jesus, confiança e fé em meio ao caos. E ele foi feito, escrito pelo Antônio Francisco Jacaúna Neto, do CEBI do Distrito Federal. Ele nos faz uma interessante reflexão sobre este texto bíblico de Marcos. Ele nos diz: o Evangelho de Marcos constantemente explicita questões sobre a identidade de Jesus, o que ocorre também nesta passagem. Vários são os elementos presentes na revelação de quem é Jesus, os quais remetem para uma mensagem que vai além deles em si. Vejamos alguns. Jesus está em uma margem do mar e chama os discípulos para irem a outra margem, cuja população não pertencia ao judaísmo. Após falar do reino de Deus à multidão, Jesus chama-os para colherem os frutos dessa pregação, mas faz uma travessia. Nesse sentido, o horário em que o evento ocorre também é significativo, ao entardecer, que, conforme o judaísmo, inicia um novo dia. Ou seja, ir para outra margem é mais do que uma questão geográfica. Jesus convida os discípulos a começarem um novo dia sendo itinerantes, não fixando os pés somente em território do judaísmo da época. É um chamado a estarem em constante movimento, inclusive vivendo uma itinerância que inclui ir a lugares em que as pessoas não manifestam a fé do mesmo modo. Junto com essa mensagem, o evangelista traz outras, cujo conteúdo vai além de um significado literal e estão expressos nessa passagem bíblica. Outro exemplo desse está no mar e no barco. O instrumento utilizado nessa travessia fazia parte da profissão de alguns discípulos, assim como o local em que estavam. Aquela região do lago da Galileia, também chamado de mar, é cercada por algumas montanhas e está a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar, o que propicia tempestades de ventos relatados até hoje por pessoas da região. Logo, embora o contexto já pudesse ser conhecido pelos discípulos, eles não se comportaram com naturalidade diante daquele fenômeno da natureza. O oposto ocorre com Jesus, que dormia na polpa, na proa do barco, com muita naturalidade, tranquilidade, depois de um dia de anúncio do reino de Deus. Normalmente o local em que Jesus dorme fica o barqueiro, pois está junto ao leme, o instrumento que direciona o rumo do barco. E é este o local em que Jesus se encontra. Essa tempestade no mar evoca ao povo da época caos. Jesus dormia no meio dos discípulos nesse caos, ao leme. Talvez o evangelista queira mostrar que, contraponto à falta de fé dos discípulos, Jesus não teme, pois confiava plenamente no Deus o Pai e sabe que Ele tem poder sobre esses fenômenos da natureza. Em outras palavras, podemos dizer que o evangelista frisa que não basta ter Jesus na barca, mas
E não basta estar com ele, é preciso saber quem ele é, ter consciência e confiança de que ele é quem tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o caos temporal, afinal, Jesus está junto ao leme do barco. O comportamento dos discípulos precisa ser repreendido, talvez porque na época em que o Evangelho foi escrito, por volta do ano 70, os seguidores de Jesus passavam por muitas tribulações, especialmente as perseguições. Em situações assim, Jesus perguntava: ainda não tendes fé? Ou seja, mesmo diante das tempestades que acontecem na vida, que possam estar fora do domínio de quem se põe na barca com Jesus, é preciso ter fé. Confiar de que Jesus tem poder sobre o caos, sobre as dificuldades naturais de uma travessia, sobre as tempestades que não são administráveis pelo ser humano e aparecem durante os trajetos da vida. Diante de tudo isso, não precisa temer. Jesus está na proa, junto ao leme, e tem poder sobre todas as coisas. Ele manda e todas o obedecem. Parece-me, finaliza o Antônio, do CEBIR do Distrito Federal, que este Evangelho foi escrito para nós em pleno século XXI. Quem se propõe a seguir Jesus também é impulsionado a sair da zona de segurança e avançar nas águas do desconhecido, navegando junto com ele, junto com Jesus Cristo na barca. É o chamado para que nessa vida nós possamos assumir nossas travessias pessoais e eclesiais, na certeza de que Ele está conosco, junto à direção dessa barca. É esta confiança em Deus que nos dá a certeza de que as tempestades que surgirem e fugirem ao nosso controle, nem por isso precisamos temer elas. Afinal, conosco está aquele que manda e o mar e os ventos obedecem. Amém. Momento de oração e reflexão. Hoje ele é especialmente gravado, pois eu estou em outros trabalhos missionários na nossa paróquia. Que Deus assim abençoe as orações de vocês, as escute e que vocês também possam as trazer, seja no momento de oração na sexta-feira ou no culto presencial no próximo domingo. No próximo domingo, dia 30, lá na comunidade Castelo Forte, culto presencial. E lembrando que na quinta-feira, dia 27, teremos à tarde o encontro das mulheres da Oásis, às 2h30, aqui na comunidade Bom Pastor, e à noite o curso da fé, onde falaremos sobre o tema do sacerdócio geral de todas as pessoas batizadas, às 20 horas, nos reunindo em conjunto com as demais paróquias luteranas da região metropolitana do Rio, através do Google Meet, às 20 horas. Assim nós queremos nos colocar diante de Deus e orar por todas as pessoas que sofrem. Bondoso Deus, na escuridão e na luz, nas dificuldades e nas alegrias, ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Teu amor, buscar Teu propósito e louvar o Teu santo nome. Carinhoso Deus de consolação, atende bondosamente, nós te suplicamos, a todas as pessoas que se encontram feridas pela dor e pelo sofrimento, para que, confiando a Ti os seus pesares, compreendam o conforto de Teu amor. Senhor, tem piedade de quem chora por tantas horas e se sente inerte e sem esperança. Oramos por aquelas pessoas cujas forças acabaram, cujos familiares estão distantes. Tu conheces nossas dores e sofrimentos. Sê conosco e ensina-nos a depositar nossa confiança apenas em Ti. Bendito és, Deus, de compaixão e misericórdia, pastor e protetor do povo que chora. Guia-nos a um local de paz e conforto, repleto de fontes de água viva. Enxuga as nossas lágrimas e nos conduz ao Teu reino, onde não há choro nem sofrimento. Por Jesus Cristo nós oramos, que é o Senhor e Salvador da nossa vida, o condutor do barco no qual nós nos encontramos, que é o Teu reino. Tu que és, gracioso Deus, Salvador de todas as pessoas, olha assim com piedade para nós, para aquelas pessoas que choram e vivem na dor.
Esteja com elas em suas caminhadas, cuida dos corações quebrantados e socorre as almas das pessoas sofridas pela vida. Assim nós oramos, como Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, a esperança que vem de Deus e o conforto do Espírito Santo abençoe a cada um e a cada uma de vocês. Amém. Uma abençoada noite e uma abençoada semana. Guia-nos, Senhor, ampara-nos, Senhor, pois em ti nos assalta temor, solidão. Ó, guia-nos, Senhor. Qual barco se